não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Todas as instituições, elas estão em crise há mais de 100 anos. Então, quer dizer, a busca da autoridade, a busca da confirmação pela autoridade se torna tanto mais intensa quanto menos há autoridades dignas de confiança. Por exemplo, se você observar o que se passa nas religiões hoje em dia, e olha, eu tenho estudado isso há bastante tempo, você vê, por exemplo, veja o que se passa com o judaísmo. Você leu no livro do Rabino Marvin Antelman, To Eliminate the Opiates. Ele mostra que uma crise interna do judaísmo remonta ao começo do século XIX, justamente no instante em que os judeus começaram a ser mais aceitos na sociedade europeia. Então, eles começaram a ter representação no parlamento, começaram a ter acesso aos cargos universitários, etc., quando antes viviam mais separados no gueto. Né? Então, dentro do gueto imperava a autoridade do rabino. Quer dizer, havia uma justiça, vamos dizer, dos leigos em volta, havia uma justiça interna, um sistema de justiça, uma autoridade interna dentro do gueto. E a autoridade do rabino era incontestável, dentro dos limites do gueto. Tá certo? A partir da hora que se abriram as portas do gueto e os caras começaram a participar da sociedade maior, o que aconteceu? A autoridade do rabino caiu. Então você tem aqui, o rabino diz uma coisa, mas o juiz leigo diz outra coisa, por uma mera questão de subsistência, sobrevivência. Você vai aceitar, vamos dizer, a sentença do juiz. Na medida que cai a autoridade do rabino, cai, vamos dizer, se dissolve a identidade do grupo judaico. Então é como se você dissesse assim, agora cada judeu individualmente, ele tem mais margem de ação na sociedade, mas a comunidade perdeu força. Perde força e perde identidade, tá certo? Então o resultado é, vamos dizer que, hoje em dia, vamos dizer, para o judeu médio, o rabino da comunidade dele é um sujeito que não tem mais autoridade do que o padre da esquina, do que o pastor protestante, ou do que o guru hinduísta, entendeu? Ou o homem da Seijonoye, entendeu? Então, vocês viram, por exemplo, os filmes do Woody Allen, que é um judeu de origem. Tem um filme dele que é um personagem que experimenta todas as religiões, ele está procurando uma religião que sirva para ele, entendeu? Então é claro que ele foi desprovido da proteção espiritual e psicológica da comunidade judaica. Ele está solto no mundo agora, tá certo? E isso quer dizer que aí tem um paradoxo, quer dizer que quanto mais a comunidade judaica é aceita na sociedade maior, mais desprotegida ela fica. Entendeu? E você vê, mesmo com a formação do Estado de Israel, né, isso não fornece a eles a proteção devida, porque o Estado de Israel está cheio de cidadãos, né, não judaicos que estão lá dentro com representação no parlamento, pedindo a extinção do próprio Estado de Israel. Quer dizer, isso começou 200 anos atrás. Ao mesmo tempo havia, vamos dizer, a infiltração do meio judaico por sociedades secretas e entidades interessadas em dissolver tudo aquilo, criando então, vamos dizer, versões de
judaísmo liberal, que amoldavam então o judaísmo ao gosto da sociedade em torno e dissolviam ainda mais a identidade judaica. Tudo isso que aconteceu dentro do judaísmo no começo do século XIX aconteceu dentro do catolicismo a partir dos anos 30 e 40, e principalmente com o Concílio Vaticano II. Tá certo? Então, quer dizer, o sujeito, seja judeu, seja católico, ele está solto numa sociedade de massas, sem a devida proteção espiritual, psicológica da sua comunidade religiosa de origem. Essa proteção simplesmente não funciona mais. Parece que quem tem um pouco dessa proteção vão dizer os muçulmanos, porque eles têm uma comunidade integrada em nível mundial. A identidade muçulmana é uma coisa, de todas as identidades religiosas, é a única que tem uma, vamos dizer, uma figura identificável, uma figura clara e que contribui, de certo modo, para que o indivíduo saiba quem ele é. Se ele diz, eu sou muçulmano, em qualquer lugar do mundo que eu vá, o pessoal me recebe na mesquita, nós temos uma comunidade de valores, de símbolos, de objetivos. Mas acontece, meu filho, o Islã que existe hoje no mundo não é Islã, é uma teologia da libertação islâmica. O pessoal da chamada fraternidade muçulmana inventou uma versão da teologia da libertação muito antes que os católicos inventassem a teologia da libertação. Se você ler as obras de Said Qutb, que é o grande fundador da fraternidade muçulmana, que foi enforcado pelo governo egípcio por subversão na década de 30, e que depois virou, vamos dizer, post-mortem, virou o grande guru do islamismo mundial, aquilo é pura teologia da libertação. Quer dizer, ele tem um livro que se chama A Sombra do Corão. Significa, veja, a gente se traiu no título do livro. Por quê? Por que ele chamou A Sombra do Corão e não A Luz do Corão? De certo modo se traiu. Quer dizer, então, que ele está pegando todo um edifício de ensinamentos espirituais, símbolos espirituais, e transformou tudo aquilo em ativismo político, dando uma interpretação, obviamente, politizada de tudo aquilo, e transformando o Islã inteiro numa máquina de guerra. Não é isso? Então, vira, o próprio texto corânico ele dá margem para as duas coisas. Tem partes do Corão que diz que você deve matar todos os infiéis, e tem outra, vamos dizer, que mediatiza o conceito dos infiéis, excluindo dele os judeus, os cristãos, etc, etc. Tá certo? Mas, se você quiser considerar que o cristão é um infiel, muito bem, você pode fazer. Se você quiser considerar que o cristão é um companheiro seu porque é um membro do Ahl Kitab, quer dizer, o povo do livro, também você pode. Né? Conforme as várias escolas teológicas, você vai fazer uma coisa ou fazer outra, e o fato é que a escola dominante hoje é a teologia da libertação. É isso? E eu acho curiosíssimo, acho um dos sinais da burrice contemporânea, que simplesmente o conceito de teologia da libertação jamais seja usado como ferramenta descritiva para dizer o que está acontecendo no Islã hoje. O que está acontecendo no Islã é isso, é uma teologia da libertação tomou conta de tudo. Como não existe no Islã uma autoridade central como o papado, então ninguém pode dizer o que é a interpretação ortodoxa do Corão. A corrente que se tornar majoritária, ela ganhou. E quem ganhou na concorrência? Digo, a teologia da libertação. Então, no Ocidente, no mundo católico, existe a teologia da libertação, que dominou a América Latina inteira, a ordem jesuíta, etc, etc. Mas tem o papado, e o papado pode dizer que, não, isso aí está errado. Não que ele vai expulsar todo mundo, mas pelo menos doutrinariamente ele informa que está errado, mas no Islã não tem quem possa fazer isso. Se uma corrente ganhou, conquistou, vamos dizer, um número suficiente de pessoas, ela que passa a ser, vamos dizer, a ortodoxia. Então, hoje no Islã não há outra ortodoxia senão a da fraternidade muçulmana e, portanto, a teologia da libertação islâmica. Então, embora o pessoal diga que o Islã está crescendo, etc., não, peraí, o Islã está numa crise interior tão ruim quanto a Igreja Católica, o judaísmo e outros, né? Então, tem outros aí, por exemplo, o pessoal às vezes vai se apegar ao budismo. Eu digo, peraí, mas o budismo é uma religião que vive no exílio e cujo chefe, o Dalai Lama, está tão atrapalhado da cabeça, né, que ele, mesmo tendo sido expulso do Tibete pelos comunistas, ele às vezes vai lá e lisonjeia os comunistas, quer dizer, faz
tenta ganhar a simpatia de seus carrascos, é uma coisa que deve deixar milhões de budistas totalmente desorientados, né? Porque no Tibete está empreendendo a destruição sistemática da tradição budista, né? E o Dalai Lama no exterior às vezes se queixa disso, mas às vezes diz, não, mas o marxismo é baseado no idealismo. Quer dizer, uma interpretação pueril do marxismo, é uma coisa indigna de atenção. E, mas nós temos aí o cristianismo ortodoxo. Eu digo, meu filho, você não sabe o que é o cristianismo ortodoxo? O que tem de padre, bispo biônico na igreja ortodoxa, criado pelo regime comunista, é uma coisa que não acaba mais. Não dá para você saber quem é quem. Então, meu filho, você se apega às religiões, você está lascado. Não dá para você saber quem é quem. Não existe mais confiabilidade nas autoridades de nenhuma religião. Este é o estado real no qual nós estamos. E eu acredito que, de certo modo, é uma situação providencial. Quando a Bíblia fala que as estrelas vão cair, você sabe o que são essas estrelas? Essas estrelas são as autoridades religiosas, né? Então, a profecia apocalíptica diz que as estrelas vão cair, já caíram todas. Realmente você não tem em quem confiar. Na medida em que as religiões perdem o seu gás, né, a sua força espiritual, elas começam, vamos dizer, a tentar apelar para instrumentos de manipulação que foram criados pelos seus próprios inimigos. Apelar para a programação neurolinguística, apelar para a lavagem cerebral, apelar para modalidades de arregimentação e de propaganda que foram usadas pelo Partido Comunista. E assim por aí. Todas estão fazendo isso. Todas. Não tem uma que não esteja. E, nesta altura, então, você imagina o adolescente real, o adolescente prolongado, né, que se sente, vamos dizer, isolado, e até perdeu, vamos dizer, a cumplicidade dos seus amigos, e se sente incompreendido por todo mundo, né? Diz assim, depois que eu comecei a estudar, minha namoradinha não gosta mais de mim, né? Ou mamãe fica rindo da minha cara. Se ele pega vamos dizer, uma comunidade religiosa, um movimento religioso, ele se apega àquilo como se fosse a última tábua de salvação, como se ele estivesse se afogando no mar e aparecer um tronco. Ele se apega mesmo àquilo. Tá certo? E aí, vamos dizer, pessoas que não têm discernimento espiritual nenhum estão guiando outras que têm discernimento espiritual menos ainda que elas, que são, na verdade, pessoas inermes. Tá certo? E daí se explica, vamos dizer, o surgimento desses movimentos de massa, tá certo? Cristãos, protestantes ou católicos, que estão arregimentando milhões de pessoas na base, vamos dizer, da manipulação emocional mais besta que tem. Né? Falando da decadência das religiões, a pessoa pensa que as igrejas protestantes estão livres disso. Outro dia mesmo me mandaram lá um debate de dois pastores importantíssimos no Brasil, não vou dar o nome, dois dos maiores, os dois cada um se xingando ao outro em público, dizendo você é um adúltero, você é um ladrão, você é isso, você é aquilo. Né? E pior que os dois têm razão. Tudo que estão falando do outro é verdade. Né? Então, olha, como é que você vai se entregar ao guiamento dessas pessoas, minha gente? Não existe mais. A única coisa que existe, vamos dizer, é a possibilidade de você, através do seu próprio desenvolvimento intelectual e da sua própria formação de caráter, você compreender certas coisas e conseguir mais ou menos se guiar a si próprio dentro desta barafunda. Né? Isso é possível. Por quê? Porque a estrutura humana não foi revogada. As capacidades humanas continuam aí, basta você exercê-las. E os meios de adestrar e de fortalecer essas capacidades ainda são os mesmos e ainda funcionam. Tá certo? Então, outro dia um ex-aluno meu me escreveu dizendo que ele foi a um encontro de uma comunidade religiosa, foi num encontro que tinha milhares de pessoas lá, né, e que apareceu então lá, ele diz um padre, ele diz, só pela presença nós sabíamos que era um santo. Eu digo, olha, pense bem esta frase. Identificar um santo pela presença é um dom angélico. Ninguém tem esse dom. Ninguém pode conhecer um santo pela simples presença. Ninguém. E se você estudar as vidas dos santos, a vida do próprio Jesus Cristo,
você vai ver que a presença de nenhum deles era muito impressionante. A própria Bíblia diz que Jesus Cristo não tinha encantos. E se a presença dele, se a simples presença mostrasse santidade, todo mundo teria se convertido, e não somente aqueles poucos. Não é isso? Então, se o próprio Jesus não tinha isto, você sabia, você confirmava a missão de Jesus pelos seus milagres, e ele fazia os milagres exatamente por causa disso. Fazia, olha, olhando para mim, vocês não vão acreditar no que eu estou fazendo, mas veja o que eu estou fazendo. No aquele trecho de Mateus, acho que é 6:11, quando pergunto a ele, quem é você? Você é o Messias que nós estamos esperando ou devemos esperar um outro? Ele diz, é o João que manda perguntar isso, né? Eles digam a João o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o paralítico andar, vocês viram o cego enxergar. Em suma, pelos frutos conhecereis. Né? Daí o rapaz dizia, não, mas pela pregação, todo mundo chorou. Eu digo, olha, você quer saber o que é uma pregação de um santo? Eu lhe digo que é uma pregação de um santo. São Vicente Ferrer fez uma pregação em Paris durante 60 dias e 60 noites, sem parar para comer, dormir ou ir ao banheiro. Isso é um santo. Agora, você falou bonito, fez você chorar, é um santo. Então, o mundo está cheio dessas organizações que preparam encenações coletivas para emocionar as pessoas, para fazer um homem de classe média chorar, você está entendendo? E as pessoas às vezes ficam arrebatadas por isso, e elas não percebem que isso é a caricatura grotesca, monstruosa da religião. O Padre Pio jamais impressionou ninguém pela sua presença. Você olha o retrato do Padre Pio e fala, não me impressiona em nada, ele parece um homem da padaria. Né? Agora, o fato é que você chegar para confessar com ele, ele fala, não precisa confessar, seus pecados são esse. E ele faz isso não para uma pessoa, para milhares, inclusive para o pai dele. Né? Eu tenho um confessor dele, porque eu fico tentando lembrar meus pecados para confessar, não lembro, mas o Padre Pio lembra. Né? Então, vamos dizer, a sequência de curas miraculosas, uma atrás da outra. Bom, aí você sabe que está na presença de um santo, porque você tem os frutos. Você está entendendo? Não é impressão. Então, como é que pessoas que são alunas minhas, que estudaram comigo, têm essa falta de discernimento? Dizem, pela presença a gente sabe que é um santo. É claro que isso é uma palhaçada. Mas, uma vez que ele se envolve nessa palhaçada, ele tem vergonha de confessar que foi enganado. Né? E a vergonha compromete o sujeito mais ainda com esse tipo de líderes. Não interessa de que religião o sujeito vem, se veio da Índia, se veio do catolicismo, se veio da igreja. Né? Pior ainda, se for da igreja católica, eu digo, pior ainda, mas muito pior. Por que é pior? Porque se o sujeito é um padre, ele for ordenado, padre, a ordenação dele vale. Isso significa que a missa que ele reza vale. A confissão que ele recebeu vale. E a comunhão que ele deu vale. Independente do que ele seja. Então isso quer dizer que, junto, vamos dizer, com toda uma atividade manipuladora e até criminosa, né, que no caso dessa organização acobertava um monte de crimes, existe uma atividade que é legítima. Quer dizer, o padre que está rezando pode ser um mau criminoso, pode ser um pedófilo, pode ser um assassino. A missa continua valendo. Então você veja esse caso desse fundador do Estado dos Legionários de Cristo, o tal do Marcial Maciel. O cara fundou a organização nos anos 40. Né? E ele se prevalecia disso para seduzir os jovens, né? Muitas vezes menores de idade, ter relações sexuais com o seminarista. E ele fez isso, não é uma semana, não é um ano, fez isso durante mais de meio século. Mais de meio século. A coisa só apareceu, onde o cara só foi punido em 2002. Ao mesmo tempo, a organização dele, os outros assessores dele, quando começou a surgir denúncia, eles fizeram o diabo para destruir aquelas pessoas de ex-membros, foragidos da organização que estavam denunciando aquilo. Esses caras foram perseguidos, denunciados em público, atacados, processados. Fizeram o diabo. Né? Tudo para proteger o Maciel. Agora, é possível que essas pessoas convivessem com esse Maciel durante quase 60 anos e não soubessem nada do que ele estava fazendo?
Isso é absolutamente impossível. Então, são as pessoas acobertaram o crime do Maciel. E elas hoje dirigem a organização, que está sendo investigada pelo Vaticano. Em março nós vamos ter a conclusão final, né? Mas mesmo supondo que o Vaticano não venha castigar ninguém, que resolva transformar isso numa pizza, eu digo, não é a punição que prova o crime, é o contrário, a prova do crime que deve produzir a punição. Se não produzir é porque houve alguma coisa errada aí, né? Sumiu aqui. Tem pessoas que se impressionam com a presença desses criminosos, que dizem, ela irradia a santidade. Eu digo, meu filho, santidade não irradia. Você vê pelos frutos e não pela impressão, não pela aparência. Como é que alunos meus desconhecem isso? Digo, desconhecem porque o ônus da responsabilidade intelectual é pesado demais para eles. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo.
uns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.